Queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Quero ler a partir do versículo de número 27. Estamos pregando hoje a segunda mensagem de uma série, que Jesus cresça e que eu diminua. Na semana passada conversamos acerca da importância, da centralidade da palavra de Deus. Mas hoje queremos falar sobre um outro assunto muito importante, para que Jesus venha crescer, crescer, crescer e crescer. Evangelho de João, no capítulo número 13, versículo de número 27. A palavra de Deus diz assim: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe foi dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Um amigo do noivo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações, ou Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Versículo 30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se eu e você quisermos viver uma vida cristã séria, uma vida cristã relevante, uma vida cristã efetivamente que vale a pena ser vivida, essa mensagem, esse versículo precisa ecoar nas nossas vidas todos os dias. Não somente uma vez por ano, não somente quando esse texto é pregado, mas essa verdade precisa estar martelando dentro de nós, precisa estar ecoando dentro de nós. Essa verdade que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas talvez você pergunte: mas por que essa declaração ela é tão central? Por que essa declaração precisa ser tão essencial, tão central na minha vida e na sua vida? Por 3 motivos fundamentais. Eu falei basicamente sobre isso na semana passada, mas eu quero só pincelar para trazer o contexto. Por que essa verdade, é necessário que ele cresça e que eu diminua, precisa ser central na minha vida e na sua vida? Em primeiro lugar, porque eu e você precisamos trocar de natureza. Jesus ama a mim e a você. Ele nos ama, a nós como indivíduos. Deus ama você. Mas uma coisa que Deus faz, Ele ama você. Mas sabe de uma coisa? Eu e você temos uma natureza do velho homem, corrompida pelo pecado. Isso eu e você precisamos trocar. Quando eu e você aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que eu e você nascemos de novo. Diga: nascemos de novo. Diga para valer assim: nascemos de novo. A Bíblia diz de um novo espírito, de uma nova semente, de uma nova natureza. E essa natureza, que é igual à natureza de Deus, precisa crescer em nós. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo número 4, que nós devemos nos tirar a velha forma de viver e nos revestir de uma nova forma de viver. Precisamos trocar de natureza. Então é necessário que a minha natureza velha diminua e que a nova natureza, a natureza de Cristo, resplandeça na minha vida e na sua vida. Em segundo lugar, eu e você trocamos de Senhor. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 9, Romanos 10, 9 e 10, que se com sua boca confessar a Jesus como Senhor, serás salvo. Eu e você temos que ter quem como Senhor? Quem deve ser o nosso Senhor? Quem deve ser o nosso Senhor? Jesus. Diga: Jesus precisa ser o meu Senhor. Amados, a salvação em Cristo Jesus não nos dá escolhas.
Nós temos apenas uma escolha: andar por onde Jesus quer andar, fazer o que Jesus quer fazer e falar aquilo que Ele quer que eu fale. Fora disso, eu estou fora de Jesus. Eu preciso ter Jesus como meu Senhor. Você quer que Jesus te ama? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus significa ter a Deus como seu Senhor. Significa que, quando eu estou andando debaixo do senhorio do Senhor Jesus, daí todas as coisas cooperam para o meu bem. Não quando eu ando segundo a minha vontade, mas quando eu ando segundo o querer de Deus. Preciso ter Jesus como meu Senhor. Em terceiro lugar, eu e você precisamos trocar de mentalidade, trocar de estrutura de pensamento. A nossa estrutura de pensamento é segundo este mundo, segundo os conceitos e valores deste mundo. E esses valores, esses conceitos não representam quem é Deus, não representa a mentalidade do reino de Deus, não representa o querer de Deus. Se eu e você queremos viver uma vida segundo o reino de Deus, eu e você precisamos aprender a pensar como o reino de Deus pensa. A nossa lógica não deve ser mais a lógica deste mundo, mas deve ser a lógica segundo o reino dos céus. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12, capítulo de número 2, é necessário que eu e você venhamos renovar a nossa mente, para que nós venhamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso eu e você precisamos mudar a nossa mente. Amém? Então eu e você precisamos crescer espiritualmente. Todos nós, amados, eu e você, precisamos crescer espiritualmente. Diga à pessoa que está do seu lado: você precisa crescer espiritualmente. Você precisa crescer. Crescer. Mas isso é central, é essencial. E o crescer espiritual, em primeiro lugar, é pessoal. É minha decisão. Eu preciso querer. Ninguém pode crescer no meu lugar. Mas o crescimento espiritual é minha obrigação, é minha responsabilidade para comigo mesmo. Amém? É sua responsabilidade, é minha responsabilidade o crescimento espiritual. Em segundo lugar, o crescimento espiritual é fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Intimidade com Deus. Se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não desenvolvo um relacionamento pessoal com Deus, eu não cresço em Deus. E em terceiro lugar, eu preciso ser igreja e viver igreja, não apenas frequentar igreja. Tem muitas pessoas, amados, que são apenas frequentadores de igreja, mas não são e não vivem igreja. Qual a diferença? A diferença é que aquele que frequenta, ele sempre aponta para os outros. Os outros precisam, os outros precisam e os outros precisam. Se é para falar alguma coisa, critica. Ser igreja e viver igreja é dizer: estamos juntos, uns aos outros. Eu amo, eu sei que você não é perfeito, como eu também não sou perfeito. Na verdade, amados, nós não somos nenhuma flor que se cheire. Porque a Bíblia diz, que o Senhor Jesus não veio para os sãos. Ele veio buscar quem? Os doentes. Amados, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Eu e você estamos em quê? Em obras. Mas estamos querendo ser aperfeiçoados. E você sabe como se aperfeiçoa convivendo em igreja? É extraordinário. É uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. E suportai-vos não é somente aquele santo assim que diz: não, eu estou suporte, meu irmão pode subir em mim que eu levanto ele. Não. O contexto ali mesmo é suportar. Cara, não aguenta aquele camarada, mas eu suporto ele, porque nós somos um em Cristo Jesus. O maior exercício de amor é na igreja. Mas tem pessoas que correm disso. Por quê? Porque no seu local de trabalho, se você tem alguém que você não suporta, você é obrigado a ir. Mas você não precisa falar com ele, você não precisa se relacionar com ele, é só profissional. Com o seu vizinho, que você não vai com a cara dele, você nem diz bom dia. Mas na igreja, amados,
Ali sim, ali que você precisa, mas eu vou viver uns aos outros. Ali você é aperfeiçoado, igreja. Mas isso é fácil? Não, não é fácil. É difícil, é complexo. Mas eu e você precisamos ser e viver igreja. É uma decisão. Decisão. Diga decisão. Olha a pessoa que está do seu lado. Eu sou igreja contigo. Eu te amo. Mas não diga para sua esposa, tá? Diga para a pessoa que está na sua frente, assim, né? Tá muito fácil esse negócio. Eu te amo, meu irmão. Somos um contigo. Aleluia. Amados, precisamos crescer, precisamos avançar. E hoje, acesse na internet, está no fanpage, está no YouTube, a mensagem do domingo passado. Eu abri um pouco mais esse assunto. Mas é interessante eu entender que é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. E hoje eu quero falar sobre o maior desafio da vida de todo cristão. O maior desafio. Eu não conheço desafio maior do que esse, na minha vida e na sua vida. Não existe. E já vou dizer para você, não é o diabo. Não é o chifrudo, capiroto, vermelhão, não é ele. O maior desafio da vida do crente, eu vou dizer para você agora qual é. Aperte os cintos, diga a pessoa que está do seu lado, preste atenção. Preste atenção, fica ligado. O maior desafio do cristão, de toda a sua vida, em todos os momentos, chama-se oração. O maior desafio da minha vida e da sua vida chama-se oração. Porque desde quando você se converteu, você precisa orar mais. Tem uma vida de oração. Mas eu não vou nem constranger você. Quantos de vocês têm uma vida consistente e diária de oração, frutífera, de intensa comunhão com Deus? Estão vendo? Oração. O maior desafio. Mas eu não vou ensinar sobre como se faz uma oração. Nessa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre isso na quinta-feira, quando vamos falar das bem-aventuranças. Mas eu quero trazer um fundamento. E talvez sobre esse fundamento, se você entender essa verdade, mas entenda a revelação isso. Quero passar uma revelação para você. Se você entender essa revelação e sobre ela construir esse fundamento, eu acredito, eu creio, que a sua vida de oração vai nascer. Certo? Sua vida de oração vai deslanchar. Você vai começar a desenvolver efetivamente uma vida de oração. Sabe por que somos tão resistentes à oração? E sabe por que o diabo, ele investe tanto contra a oração? Tanto o diabo investe contra a oração? É porque no momento que eu e você oramos, neste momento de oração, é que nós começamos a perceber quão diferentes ainda somos de Jesus. Na oração. É um momento onde eu e você, ao entrarmos na presença dEle, ao olharmos para mim, olharmos para Ele, eu disse, eu sou muito diferente de Jesus. E por quê? E sem essa percepção, se eu não tenho a percepção de quão diferente eu ainda sou de Jesus, sabe o que acontece? Na minha vida não existe mais arrependimento. E um dos grandes problemas hoje da igreja moderna chama-se falta de arrependimento. Por quê? Você não acha na sua vida áreas da sua vida que precisa se arrepender. Porque achamos que já somos bons. Mas o que falta é que quando eu olho para Jesus e olho para mim, eu tenho que ter a percepção, eu sou ainda diferente. E essa diferença precisa gerar na minha vida arrependimento. Porque somente com arrependimento é possível eu alcançar transformação. Não existe transformação de vida sem arrependimento.
Porque quando eu me arrependo, eu preciso me converter àquilo que Jesus é. E você começa a mudar a sua vida e direcionar a sua vida para Jesus. E quanto mais parecido com Ele, mais transformados à imagem dEle, à semelhança dEle, eu e você formos, sabe o que acontece? Menos espaço o diabo tem para tripudiar na minha vida e na sua vida. Você deseja isso? Mas eu e você precisamos ser transformados à imagem e semelhança dEle. Eu e você precisamos entender essa verdade. E uma palavra, amados, aqui que precisa ser central é arrependimento. Diga arrependimento. Qual foi a última vez que você efetivamente, diante do Senhor, se arrependeu pela sua vida? De ter um coração tão egoísta. Quando? A última vez. Quando foi a última vez que você olhou para a sua vida, olhou para a vida de Jesus e fez um checklist na sua vida? Isso aqui diz: não conformidade, não conformidade, não conformidade, não conformidade. E olhando essas não conformidades entre a minha vida e a vida do Senhor, qual é o nosso posicionamento com relação a isso? Olhamos, beleza, Jesus, eu continuar o meu caminho, o Senhor continua no seu e nada acontece? Mas aí você precisamos agir, sermos como o Senhor é. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Mas se nós achamos que somos bonzinhos, essa oração, essa canção, não faz sentido. Por quê? Por que eu vou diminuir? Eu sou bonzinho. A Bíblia diz, quando chegaram para diante do Senhor, mestre, bom mestre, e o Senhor diz para ele, bom somente o Senhor. Jesus, amado, eu estou só aquecendo as turbinas. E eu ainda você vai ficar mais ligado ainda. Oração, diga oração. Amados, oração é muito mais que uma ação. A oração é um lugar em Deus. A oração é um lugar. É um lugar onde eu e você contemplamos a Deus, contemplamos um ao outro. É um lugar de íntima comunhão. Ali eu devo descobrir quem Ele é e quem eu sou. Não é uma ação, é um lugar. Lugar de intimidade, isso é oração. É um lugar onde eu me torno um com Deus. Lugar de relacionamento, comunhão, revelação. Um lugar onde eu começo a participar das coisas de Deus. Por isso, amados, quando Jesus, Ele é questionado aos seus discípulos perguntando, mestre, ensina-nos a orar. Antes de ensinar acerca de oração, Ele diz aonde você deve orar. Ele diz, você quando vai orar, vá para o seu quarto, feche a porta e em secreto o seu Pai vai te recompensar. Em secreto. Amados, oração é lugar de intimidade. Intimidade. Oração. Isso não faria sentido o pai dizer, vai para o seu quarto, em secreto. Não faz sentido. Amados, oração é um lugar de intimidade, onde eu conheço a Deus e Deus me conhece. Intimidade. Oração. Mas oração, ele é tão tremendo. E olha, presta atenção em algo. O apóstolo Paulo, quando ele ensina acerca de oração, quando ele está instruindo acerca de casamento, o único substituto legal para o não relacionamento sexual do casal é quando ambos decidirem de comum acordo, mas não por muito tempo, deixarem de terem relacionamento sexual e se dedicarem à oração. E ainda mais, a Bíblia ainda diz ali o seguinte, e não por muito tempo. Vocês não podem ficar sem intimidade por muito tempo, para que o diabo não tenha vantagem sobre vocês. O casal que não tem relacionamento sexual, ele fica exposto ao diabo. Exposto. Se no relacionamento sexual, a falta dele, o casal fica exposto para o diabo, imagine a falta de comunhão com Deus, como eu e você ficamos expostos para ele.
Amados, assim como o relacionamento sexual para um casal fortalece, estabelece vínculos, estabelece a paz, casal casado, tá, amados? Casamento sexual, a gente trabalha sempre disso. É um fortalecimento da aliança do casamento, fortalecimento de aliança. A oração estreita os laços com Deus, é intimidade. Estreita os laços, eu conheço mais a Deus, Deus me conhece mais. Intimidade. Mas oração é intimidade. Oração é intimidade. Mas em ambos os casos, tanto na oração, como no relacionamento sexual entre o casal, algumas pessoas podem dizer, dizem que é bom, mas eu não consigo, é ruim. Para mim não, sabe, não faz diferença. Dizem que é bom, mas eu não sinto isso. O problema pode estar em 3 áreas. Primeira delas, caráter. Pastor, mas qual o problema do caráter na oração? Você faz uma oração egoísta. Da mesma forma, é um desvio de caráter quando a pessoa busca no casamento, o relacionamento sexual, somente para satisfação própria. Egoísmo. Quando vamos à oração somente para buscar os nossos interesses, estamos sendo egoístas. Manipulando. Deus, eu vou fazer 5 dias de oração no monte na madrugada, o Senhor tem que me dar isso. Manipulação. A esposa não faz isso às vezes com o marido? Quando quer alguma coisa dele? Manipula sexualmente para ganhar alguma coisa? Manipulação. Isso é amor? Ou é egoísmo? Ou é um desvio de caráter? Um outro problema, execução. Falta de investimento de tempo, de atenção e de dedicação. Mas precisa ter tempo, dedicação e atenção. Mas se você não tem tempo de oração, como você vai crescer em Deus? Tempo, dedicação. Mas para o casal ter intimidade, precisa ter tempo, dedicação e atenção. E o terceiro lugar, propósito. O propósito é um ao outro, dar para receber, um ao outro. Um ao outro. Mas quando você vai para a oração, somente buscando os seus interesses, o seu propósito, você receber, não rola, amados. Não rola. É por isso, muitas vezes, que a oração nas nossas vidas ela continua de forma tão insonsa, sem graça. Mas e o paralelo continua, ele é verdadeiro. Alguns estão ficando com o olho desse tamanho. Mas eu quero que você entenda intimidade de oração. Mas a intimidade é relacionamento profundo com Deus. Mas no casamento, muitas vezes, sabe o que acontece? No casamento é marcado. O marido tem um desejo muito maior do relacionamento sexual do que a esposa. É a esposa, amados. Essa é a realidade. E quem tem o controle da situação? A mulher. Se um não quer, 2 não fazem. Geralmente a mulher não quer. Às vezes, né? Se os maridos, depois a gente conversa. No outro lado, Deus, com relação à oração, Deus sempre quer estar conosco. Ele sempre quer ter comunhão conosco. Mas o homem não quer. E por que eu estou falando desse jeito, amados? Assim como não é injusto a mulher controlar o desejo sexual do marido, é injusto também o homem só ir orar quando ter vontade. É injusto. Você, marido, acha justo você só ter relacionamento sexual quando a sua esposa está afim? É justo? Não. Você não é casamento? Não é um ao outro? Não é atender a necessidade de um dos outros? Por que é justo o homem ir orar só quando ele tem vontade, o ser humano? É justo? Não. Deus que aguarda. Não estou afim hoje. Está muito quente. Oração. Diga a pessoa que está do seu lado, fique ligado.
Amados, agora deixa eu terminar um pedaço sobre essa analogia. Mas eu fiz questão de fazer bem essa analogia, que você está entendendo o que eu estou dizendo. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Sobre oração, intimidade, está tudo certo? Está entendendo? Mas a oração, ela não pode ser vista, precisa ser descoberta como uma bênção de Deus, não tratada como uma obrigação, vista como um instrumento de uma dominação de Deus ou como manipulação do homem para com Deus, mas como um ato de amor, reverência e cumplicidade. Quem trata a oração como obrigação ainda não descobriu o que é vida cristã. Eu tenho que orar. Por quê? Oração. Mas estou vendo como, se nós olharmos, a oração ela precisa ser relacionamento. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Amados, e só abrindo parênteses, mas falar sobre sexo, não tem nenhum problema, porque sexo foi o Deus que criou. Você sabe que Deus foi que criou? Amém? Então é santo, desde os limites de Deus. Então fique tranquilo. E quando Deus fala de intimidade, mas o livro de Cantares fala muito acerca de intimidade, não tem nenhum problema. Mas o que Deus quer de mim e de você é intimidade. Conhecê-lo. Mas pastor, então oração tem que ser diferente. É diferente. Se você for, mas lembre a sua oração de hoje. Não sei se você orou hoje, mas ore ontem então. Ou não sei se você só ora no dia que tem que ir trabalhar, mas lembre a sua oração. Se você for escutar a sua oração é uma oração egoísta ou é uma oração de alguém que tem um relacionamento com Deus? Em algum momento você perguntou o que Deus quer que você faça? Ou você só manda Deus fazer aquilo que você quer? Olha só, eu quero ler agora alguns textos para você. Em Efésios capítulo 1, uma coisa que me choca quando eu olho a palavra de Deus e eu vejo a descrição de algumas orações, eu fico chocado, eu fico horrorizado comigo mesmo. Olha só o que diz, Efésios 1, versículo de número 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstram um para com os outros, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Versículo 17. Olha só, Paulo está começando a orar pelas pessoas, pelos efésios. Oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele está dizendo assim, eu oro. Aqui na minha versão, na NVI diz, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. A qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Até aí. Essa oração, ela é egocêntrica ou ela é cristocêntrica? A oração que diz, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados com a pessoa de Jesus Cristo. Mas por que eu preciso saber isso? Porque quanto mais você saber quem Jesus é, mais você vai saber quem você é em Deus. Sabe por que eu e você muitas vezes ficamos patinando na nossa vida cristã? Porque nós não sabemos quem somos em Deus. Então na nossa oração muitas vezes nós temos que parar, Senhor, traga luz ao meu coração, para que eu venha entender, conhecer quem o Senhor é. Dê-me espírito de sabedoria e de conhecimento acerca do reino dos céus, acerca do Senhor. Conhecer a Ele.
Capítulo 3, versículo de número 14 de Efésios. Olha só uma outra oração extraordinária. Paulo está fazendo essas orações. Oração de Paulo, amados. Tá? Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome e a toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas glórias, versículo 16, Bruno. Oro para que, segundo as suas riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos, fortalecidos, com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Qual a oração dele? Que o homem interior seja fortalecido com o Espírito Santo. Versículo 17. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Senhor, habite mais, eu quero ter mais fé no Senhor. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso ter uma fé mais eficaz em Cristo. E sejais, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios, diga assim, cheios, até a inteira plenitude de Deus. Oh, aleluia. Que Ele cresça e que eu diminua. Como isso? Espírito Santo, eu oro a Ti, vem sobre a minha vida, eu quero mais de Ti, me fortaleça. Que Jesus, eu quero ter mais fé. Senhor, aumenta a minha fé, que eu, quando eu ler a Tua palavra venha produzir fé, que eu venha crer na Tua palavra, que eu venha compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do Teu amor. E o que é isso, amado? Altura, largura, comprimento e profundidade. A cruz. Que eu venha compreender a cruz. A cruz está demonstrada, todo o amor de Deus para comigo está lá na cruz. Pai, eu quero entender o Teu amor. Eu quero entender a grandeza desse Teu amor. Estou vendo que se nós começarmos a orar desse jeito, as suas orações vão mudar? Vão mudar. E melhor, eu ia dizer pior, mas é melhor. E melhor é que isso vai começar a produzir na minha vida a vida espiritual. Porque oração, amados, é uma ação espiritual. E vai produzindo vida na minha vida espiritual. Filipenses 1, versículo 9 e 11. O apóstolo Paulo diz o seguinte, Filipenses 1, 9 e 11. Esta é a minha oração. Este peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento, plenitude, pleno conhecimento, e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensas, até o dia de Cristo. Versículo 11. Cheios do fruto de injustiça, é justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você deseja isso na sua vida? Amém. Cheios de fruto de justiça. Quando isso? Amados, aí você temos que mudar a nossa vida de oração. Você está compreendendo que precisa mudar a sua vida de oração? A sua prática de oração? Mudar. Olha só mais um exemplo. Agora vamos quebrar as pernas de alguns aqui. Então, você está bem? Tá paz? Estão sendo edificados, amados, na oração. Em Tiago, capítulo de número 5. Diga à pessoa que está do seu lado, vamos aprender a orar. Vamos aprender a orar. Orar. Tiago 5, versículo 13. Olha só que coisa bacana. A Bíblia diz: está alguém, entre vocês há alguém que está sofrendo? Ore. Na minha versão diz o seguinte: está entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Às vezes você está passando por sofrimento. Em vez de ficar lá, eu vou falar algo das antigas, talvez você não vai entender, os mais novos, que a síndrome de Hard, dizendo, ó dia, ó céus, ó azar,
Tudo de mal vem sobre a minha vida. Por que eu levantei hoje? Sabe? Os mais novos não entendem, nem sabem quem é esse. Em vez de dizer isso, a Bíblia diz: está alguém entre vós sofrendo? Que ele ore. Você está sofrendo? O que você precisa fazer? Enterrar a cabeça no buraco como avestruz e esconder? Seja feita a vontade de Deus. Não, a Bíblia diz que ele ore. Orar como, Senhor? Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, fortaleça a minha fé. Senhor, eu não quero vacilar. É interessante que quando Jesus está nessa terra, e de repente vem os seus discípulos, ele chega para Pedro: Pedro, hoje eu orei por vós, por ti, porque o diabo queria cirandá-lo, ele queria peneirar a você como trigo. Ou seja, o diabo queria pegar Pedro. E Jesus diz: eu roguei ao Pai para que ele fortalecesse a sua fé. Como é que Jesus fortaleceu a fé? Como? Através da oração. Mas se você quer vencer em momentos de dificuldade, você precisa fazer o quê? Orar. Oração. Não fugir. Orar. Para que a sua fé seja fortalecida. Oração. Versículo 14: entre vocês há alguém que está doente, que ele manda chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, os unjam com óleo em o nome de Jesus. A oração feita com fé curará o doente, aleluia, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quantos justos temos aqui? Então a sua oração, ela é poderosa e ela é eficaz. Aleluia. 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Amados, olha só que texto tremendo. Confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Olha só o que diz o texto. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de pedir as coisas para Deus? Saber qual é a vontade dele, exatamente, preciso orar. Não adianta sair pedindo: Deus faz isso, Deus faz aquilo, faz aquilo outro. Parece que está dando golpe de karatê. Deus faz. Deus diz que Ele está falando: meu filho, eu não pedi para te fazer isso. Antes de orar, de pedir: Deus, qual é a tua vontade? Discirna qual é a vontade dEle. Aleluia. E olha só, versículo 15. E olha só, amados, você sabe a vontade dEle. Amém? Você sabe a vontade dEle. Você está orando a Deus segundo a vontade dEle. A Bíblia diz que Ele nos ouve. E o versículo 15 diz o seguinte: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Aleluia! Mas para isso aí você precisamos investir em oração. 5 minutinhos, amado, não adianta. 3, muito menos. Não, mas eu oro quando eu estou indo para o carro. Eu estou dirigindo e no trânsito e eu estou orando. Isso não é oração. Isso não é ter intimidade. Aí eu e você não sabemos qual é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia tanto sobre... Amados, o apóstolo Paulo, no Romanos capítulo 15, ele dizia o seguinte: olha só, quando Paulo pede uma oração, e nós somos craques em pedir oração, né? Nós somos craques em pedir oração.
Ora por mim, o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Né? Mas ele não ora. Mas não acontece com vocês, o pessoal que está ouvindo depois a mensagem via internet. Né? Mas a Bíblia diz, olha só quando Paulo, ele pede oração. Romanos capítulo 15. Como é que é o pedido de oração de Paulo? Romanos 15, 31. Orem, Paulo pedindo, orem, para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Paulo pediu oração, olha, que aquilo que eu estou fazendo pelo Senhor seja aceito por Ele, que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida, que o querer de Deus se estabeleça na minha vida. Essa é a oração de Paulo. E eu quero concluir. Mas aí você precisamos aprender a orar, a priorizar, a praticar, a usufruir da oração. Precisamos. Orar é essencial para que Jesus cresça e que eu diminua. Diga assim, orar é essencial para que Jesus cresça e que eu diminua. Amado, Jesus, ele como homem, ele venceu por 2 motivos. 2 motivos. O primeiro deles, porque ele sabia quem ele era em Deus. E o segundo motivo, porque ele tinha uma vida constante de oração. É impressionante vocês perceberem que nos momentos cruciais da vida de Jesus, diz, passou a noite orando, e orando. Tem outro texto que diz que ele levantou bem cedo e iria sempre à madrugada orar. Mas a oração era tão central na vida de Jesus, mas tão central, que a única coisa, guardem isso, que a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar a eles, não foi para expulsar demônios, não foi para falar acerca do reino dos céus, não foi para curar os doentes. Os discípulos pediram, Jesus, ensina-nos a orar. Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E o que é tão tremendo, às vezes, nós não entendemos por que as orações de Jesus não estão descritas, né? Sabe por que não? Às vezes eu queria, Senhor, eu queria bacana, o que o Senhor orou a noite inteira? Deixa eu dar uma lida nessa oração. E conversando com Deus a esse respeito, o Senhor falando para mim, intimidade não se revela, se aprende. Se intimidade não se conta para os outros, é você e Ele. O que você sabe é o resultado depois da intimidade. Mas é extraordinário que Jesus, depois que ele passava a noite orando, é impressionante, os discípulos viam Jesus, diz, o cara está cheio. Ele sabe o que vai fazer, ele sabe o que precisa fazer, ele ia certeiro. Porque ele sabia exatamente o que precisava fazer. Porque ele se relacionou, teve intimidade com o Pai. O Pai. Mas eu e você, sabe o que nós temos que fazer? Dizer, Senhor, ensina-nos a orar. A oração me faz compreender, ver e liberar a ação de Deus em mim e através de mim. E sabe o que nós precisamos fazer nessa noite, amados? Depois disso tudo, é nos arrepender. Arrepender de quê? De usar a oração apenas para interesse e satisfação pessoal, para me abençoar, buscar bênção, como instrumento de manipulação de Deus. Deus faz isso, faz aquilo outro, sem ter o menor temor de perguntar se essa é a vontade de Deus. Você já sai dando ordem para Deus, como uma obrigação. Deus, me arrependo de tratar a oração como uma obrigação. E de a oração ser um centro da minha vida com Deus, eu ser o centro. Mas a oração é uma expressão de conversão do meu coração para Jesus.
Jesus, amados, Ele converteu plenamente o seu coração para comigo. Agora eu preciso que o meu coração se converta completamente para o Senhor. E a convergência dessa conversão chama-se oração. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Como vamos aprender a diminuir mais se eu não sei as áreas que eu preciso mudar na minha vida? Como é que eu vou pedir a Jesus? Eu quero crescer mais. Mas crescer em quê, meu filho? Jesus, eu estou vendo como o Senhor é amoroso, como o Senhor é misericordioso, como as tuas leis são justas, Senhor. Eu quero me arrepender porque a minha mente ainda é segundo este mundo e eu não consigo compreender essa verdade sendo justa. Para mim ela é injusta, mas me arrependo por não compreender essa verdade ainda. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Vida de oração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém.